Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Então hoje eu vou falar um pouco sobre esse caso aí da tal Gabi Xavier. Confesso que eu não conhecia essa mulher, não acompanhava o trabalho dela, mas como foi um caso que teve muita repercussão e acaba trazendo mais uma vez, lições importantes para nós, eu resolvi então fazer alguns comentários, porque esse fato que aconteceu em um microcosmo revela a imensa crise no macrocosmo das nossas sociedades no que diz respeito a relacionamentos, enfim, casamento, mas principalmente no que diz respeito à família. É isso que as pessoas não entendem. Na verdade, quando você atinge relacionamento, meu filho, é só um meio para que você atinja a família. E esse, então, é o grande objetivo de Ra-Satan e das elites econômicas, enfim, políticas que controlam as nossas sociedades e que estão a serviço dele. Então, como eu venho falando aqui ao longo dos anos, se você é um homem e uma mulher que participam dessa guerra idiota e cretina dos sexos que existe atualmente e tem se tornado cada vez mais intensa, saiba que você é o soldado de uma guerra idiota e você é massa de manobra exatamente para que essas elites atinjam os objetivos que elas querem atingir. Porque, por exemplo, nesse acontecimento que envolveu essa mulher aqui, teve mulher passando pano para ela de qualquer forma e também teve muito homem passando pano para a atitude do marido, que foi uma atitude, me desculpe, idiota também, imbecil, como eu já falei em outra ocasião, na qual eu analisei também mais um caso de exposed, de um marido também que por acaso estava expondo a traição da esposa. Enfim, eu vou comentar um pouco sobre isso. De qualquer modo, insisto nessa ideia. As elites que estão a serviço de Ra-Satan estão tendo um sucesso enorme em destruir as famílias. Vejam, do ponto de vista do fato em si, do que aconteceu. Se realmente ficar comprovado que aquelas conversas eram dela com outro homem, meu amigo, acabou, ela é uma adúltera, não tem o que se discutir aqui. À luz das escrituras, ela violou um dos 10 mandamentos, ela adulterou, não interessa. Vi muita gente argumentando o seguinte, mas tem que saber para ver o outro lado, pode ser que eles já estivessem separados, etc. Meu amigo, a questão é muito simples, e eu nem sei se essa mulher é religiosa, tá? O fato é que uma vez que você tenha se casado, qualquer outro relacionamento extraconjugal que você tiver será adulterino. Ponto. Então a mulher se casou, meu filho, ela tem que ser fiel ao marido até a morte. Acabou. Então mesmo que ela tivesse se separado, à luz das escrituras é adultério do mesmo jeito. E para agravar a situação, se for verdade, parece que o sujeito ainda estava ali numa depressão e é surpreendido então por essa atitude reprovável da mulher dele, algumas conversas até com um teor bastante grotesco lá. Então não tem muito o que ser dito, ela adulterou e acabou. Nada justifica o adultério. Ponto final. Agora, do ponto de vista do comportamento do marido, meu amigo, eu também não consigo entender esse tipo de homem, esse tipo de masculinidade adoecida que tem sido produzida cada vez mais hoje em dia, a ponto de o sujeito não ter nenhum problema em expor a própria intimidade, a própria dignidade dessa maneira e jogá-la na lama, conquanto ele tenha exposto a mulher dele, tentando destruir a imagem dela. Ele também expôs a própria imagem, cara, num nível assim humilhante, dentro da nossa cultura popular. É o corno revoltado que, enfim, não aceita a traição e de fato não tem que aceitar, porque como eu acabei de falar, é um pecado abominável, mas que ao mesmo tempo vai lá e se expõe dessa maneira, cara. Me desculpa, que tipo de homem é esse? Eu já falei várias vezes aqui no canal, eu acho que nunca fui traído, até onde eu saiba, mas como eu sempre cito aqui também, o corno é sempre o último a saber. Agora, se eu, em algum momento, descobrisse que fui traído, meu amigo, a última coisa no mundo que eu iria querer é que outros homens soubessem disso, que outras mulheres soubessem disso, porque é uma humilhação terrível. Então não há desejo de prejudicar o outro que para mim justificasse uma exposição da minha dignidade a esse ponto. Então, desculpa, o comportamento dele também é um comportamento reprovável. E vejam, aqui eu não estou querendo fazer uma espécie de balanceamento de culpas, tá? A atitude dela é reprovável, é um pecado abominável, como eu falei, mas a atitude dele também é uma atitude abominável. Um homem expor a própria dignidade dessa forma, me desculpa, é algo extremamente reprovável e assim, não entra na minha cabeça como um homem. Mas como eu falei, essa situação que aconteceu no microcosmo daquela família ali é só um reflexo da decadência e da degeneração maior
que tem acontecido no nosso macrocosmo. E como eu falei, é algo que Satã deseja desde o início da queda do homem, né? Destruir a humanidade. Ele sabe que destruindo a família vai ficar muito mais fácil de alcançar esse objetivo. Porque vejam, como eu falei, a guerra entre os sexos já está num nível tão absurdo, estúpido, que você tinha mulheres passando pano para o que ela tinha feito. Meu amigo, não interessa. Não tem como passar pano. Ah, mas o que ele fez? Meu amigo, acabou. As pessoas estão tão sem bom senso que elas já não conseguem mais ficar do lado da verdade. Elas preferem ficar do lado dos clubismos delas do que do lado da verdade. E o problema é que alguém como eu, que não tem clubismo nenhum, acaba sempre apanhando dos dois lados, né? Mas enfim, da mesma forma que teve muitos caras que, obviamente, reconhecendo o erro dela, estavam defendendo o que o cara fez. Aí eu me pergunto, por que tipo de homem vai defender um outro que destrói a própria dignidade? Vocês fariam isso? Será que vocês então são esse tipo de homem também, que exporiam a própria dignidade por conta de uma traição? Cadê o brio, a dignidade masculina? Meu amigo, eu simplesmente terminaria aquele relacionamento, não daria mais nenhuma chance para essa mulher, e pior, do ponto de vista das escrituras, ela continuaria vinculada a mim até o último dia da vida dela. Ela adulterou, ela cometeu esse pecado abominável, são as consequências com as quais ela teria que arcar. Qualquer outro relacionamento que ela tivesse seria um relacionamento adulterino. Mas enfim, a situação já está num nível tão patológico que as pessoas simplesmente não conseguem mais enxergar o erro de ambos os lados. E isso reflete no quê? Reflete no sentido de que, meu amigo, todos nós, enquanto sociedade, homens ou mulheres, estamos perdidos, estamos completamente entregues a esses jogos de manipulação dessas elites. E olha, o caminho realmente só é é a morte, é a destruição e a aniquilação. De um lado, nós temos mulheres hoje que, influenciadas pelo feminismo, se tornaram promíscuas, se tornaram mulheres arrogantes, completamente inconsequentes. Elas já não têm mais nenhuma preocupação com o tipo de vida degenerada que elas adotam, os estilos de comportamento que elas ostentam nas redes sociais, a arrogância, a soberba de mulheres que dizem que não precisam de homens para nada. Tá cheio de vídeo aí na internet, nas redes sociais, se você procurar, você vai encontrar. Mulheres que dizem que não precisam de homem para nada, homem serve para quê? O machismo estrutural, o patriarcado, etc, etc. Ao mesmo tempo, né, que elas estão aí, rodando e passando na mão de um monte de homem. Então você tem esse perfil de mulheres. Agora, ao mesmo tempo, são essas mulheres que depois das desilusões amorosas, depois de estarem se sentindo completamente objetificadas, depois de verem, né, os anos se passando e elas estagnadas na vida emocional, são essas mesmas mulheres que depois vão começar a culpar os homens. Vão dizer que o machismo estrutural inviabiliza a vida das mulheres, o patriarcado é opressor, etc, etc, etc. Porque elas não conseguem enxergar, obviamente, o estilo de vida que elas adotaram. A crença estúpida e cega que elas deram ao discurso feminista do empoderamento. Enfim, elas não conseguem enxergar as consequências das próprias atitudes que elas adotaram. Então, paradoxalmente, são mulheres que vão ficando mais velhas e começam a ficar amargas, ficar insatisfeitas com a vida, mulheres extremamente difíceis de conviver, começam a se tornar as famosas mães de pet, e aí vão para a internet, né, dizer uma série de auto-enganos, que eu não preciso de homem para nada, que maternidade realmente é uma bobagem, e que, enfim, eu consigo ser feliz sozinha, e uma série de outros auto-enganos aí que nós temos visto. Então, de um lado, nós temos essa situação que foi sendo criada deliberadamente nas últimas décadas. Do outro lado, a situação não é melhor, meu filho. A situação não é nem um pouco mais animadora. Do lado dos homens, por exemplo, nós temos aqueles caras que hoje estão se dando muito bem com essa situação, algumas décadas aí após a revolução sexual, né? São os caras que hoje vivem em um verdadeiro harém coletivo. Como eu já disse algumas vezes aqui no canal, são caras que pegam mulheres aí à torta e à direita, não precisam de muito esforço, não precisam oferecer muita coisa em troca e estão tendo aí a sua satisfação, querendo ou não. Eu sei que isso revolta muitos homens na androsfera, mas existem esses caras, eles não têm nenhum interesse na Red Pill, meu filho. Porque assim, a verdade é que a maioria deles não vão se dar mal. Não do ponto de vista, né, social, talvez do ponto de vista jurídico. Agora, do ponto de vista espiritual, estão destruindo a própria vida. Mas então você tem um grupo de homens aí que tá, meu amigo, nadando de braçada. Hoje em dia, objetificando as mulheres, as espoliando, tudo com base no empoderamento delas. Então você tem esse grupo de homens aí que realmente deixa a situação ainda mais caótica. Por outro lado, você também tem um grupo de homens que gostaria de se relacionar, mas que devido aos padrões cada vez mais irreais e surreais, na verdade,
das mulheres hoje em dia, influenciadas por redes sociais, enfim, por discursos de empoderamento e tantas outras coisas, esses homens simplesmente não estão no padrão de relacionamento para essas mulheres. Ao menos não quando um relacionamento seria viável. Agora, esse grupo de mulheres que eu falei que depois das desilusões, depois das decepções, vai reclamar dos homens, muitas vezes acaba recorrendo a esse tipo de homem que foi rejeitado ali na juventude delas, para ainda tentar ter alguma família, mas muitas delas continuam mantendo esse mesmo discurso. Então você tem um grupo de homens hoje em dia que gostaria de se relacionar, mas que acaba não conseguindo se relacionar. E você tem ainda aqueles que dizem que não querer se relacionar mais, mas também muitas vezes estão mergulhados em um estado de auto-engano. Por quê? De duas uma. Ou eles dizem que não querem mais se relacionar, mas na verdade nem conseguiriam, porque estão no outro grupo de homens que não conseguiriam se relacionar, mas produzem esse auto-engano de forma a se consolarem, dizendo, não quero mais saber de relacionamento, quando na verdade eles nem conseguiriam. E você tem sim aquele grupo de homens que poderia se relacionar, mas que prefere também não se relacionar, mas como não tomou essa decisão de forma saudável, de forma madura e de forma consciente, acabam tendo um conflito muito grande dentro de si e às vezes acabam partindo para um estilo de vida que também é autodestrutivo, né? Que definitivamente não vai agregar nada. Então vejam, nesse cenário, meu filho, dessa guerra formada por esse tipo de soldados, quem que vai prosperar? Vai prosperar o niilismo, a falta de esperança, a falta de perspectivas de vida. Porque eu pergunto para vocês, realmente, a nossa geração é uma geração de pessoas felizes? É uma geração de pessoas que estão satisfeitas? Pessoas que estão vivendo plenamente a vida? Ou será que é uma geração de pessoas cada vez mais depressivas, pessoas ansiosas, pessoas que dependem de remédio para dormir, para poder, levar a vida no dia a dia, pessoas viciadas em tudo quanto é droga, pessoas viciadas em jogos, pessoas viciadas em pornografia? Será que uma geração dessa é feliz? Será que tem dado certo os projetos de vida que nós temos estabelecido para nós mesmos? Ou será que aquelas elites ali têm realmente conseguido sucesso nos intentos, delas? Porque é isso que eu tenho visto. Porque eu tenho visto, como eu falei, mulheres empoderadas de um lado e homens cheios de convicções do outro, mas no fundo qual que é o fruto disso? Como eu falei, pessoas depressivas, pessoas ansiosas, pessoas insatisfeitas, pessoas amargas, pessoas sem nenhuma perspectiva de vida, o niilismo que tem prevalecido. E aí, a depender das pessoas das quais você se cerca, meu amigo, o melhor consolo que elas vão oferecer para você é o seguinte: fique tranquilo, você não está indo para o abismo sozinho, todos nós estamos indo junto com vocês, né? Ou seja, é um grande consolo. E olha, me desculpa, mas aqui na Androsfera tem muitos caras que adotam esse discurso e querem levar os outros com eles. Vocês sabem que desde o início esse nunca foi o meu discurso aqui nesse canal. O meu discurso de fato é, dentro de uma perspectiva geral, coletiva, sim, meu filho, a situação não é nada alvissareira. Pelo contrário, é o que eu sempre digo, a perspectiva das escrituras para o geral, para o coletivo, meu amigo, é a mais black pill possível. Agora, do ponto de vista individual, é sempre possível fazer diferente. E esse é o meu papel aqui nesse canal e tem sido meu papel ao longo dos anos nesse canal. Dizer exatamente para você, seja você uma mulher ou seja você um homem, do ponto de vista individual é sempre possível fazer a diferença. Meu papel aqui é o papel de Noé, é anunciar que de fato há um dilúvio a caminho que vai varrer tudo. Agora, você pode, meu filho, individualmente construir a sua arca. Ah, Duarte, então você está dizendo que eu tenho que me relacionar, que eu tenho que me casar, que eu tenho que ter filhos, etc, etc. Não, meu filho, isso é uma decisão que cabe a você. Você que vai saber se você vai ou não fazer isso diante de um cenário que, de fato, é cada vez mais hostil. Como eu falei no início aqui do vídeo, esse caso dessa Gabi Xavier aí é apenas um reflexo de algo que foi construído ao longo das últimas décadas e que tem alcançado um sucesso total. De fato, hoje em dia, relacionamentos têm se tornado algo cada vez mais difícil por conta do Estado se intrometendo no planejamento familiar, leis absurdas, uma cultura que marginaliza a masculinidade, que faz com que os homens se sintam mal por ser homens, ao mesmo tempo que vai masculinizando as mulheres, vai fazendo com que elas realmente abracem a promiscuidade como algo empoderador. Então é óbvio que num cenário como esse, relacionamentos se tornam cada vez mais viáveis e do ponto de vista geral, eles realmente não são mais viáveis. Agora, essa é uma decisão que cabe a você tomar, porque o principal, e assim, esse aqui sim é o meu foco desde sempre,
é que você se preocupe com a sua alma, meu filho, com o seu desenvolvimento espiritual, porque a sociedade na qual nós vivemos vai de mal a pior. E aí aqui não tem meio termo. Ou você vai estar servindo a Ra-Satã, ainda que você não queira fazer parte desse grupo, você vai estar servindo aí a nova ordem, né, ao novo normal, ou você fará parte do reino de Deus. Não tem meio termo aqui. E não interessa se você é uma pessoa solteira, se você é uma pessoa, enfim, que está se relacionando. O fundamental é que a sua casa esteja construída na rocha. Porque aí, meu filho, se a sua casa estiver construída na rocha, ainda que você não venha ter um relacionamento, não venha ter uma família, não venha ter filhos, você vai ser uma pessoa plena, você vai ser uma pessoa que está alicerçada na rocha e vai conseguir então passar pelas tempestades, pelo dilúvio que está por vir. Agora, meu filho, se você não estiver assim com a sua casa construída na rocha, como Yeshua recomendou certa feita, meu filho, você pode estar solteiro, você pode estar protegendo teu patrimônio, você pode estar fazendo o que você quiser, ou você pode estar dentro de um relacionamento. Quando o dilúvio vier, vai te levar e vai levar tudo junto. Não vai ter salvação, não vai ter esperança. E a minha uma das grandes questões que eu tenho exatamente com parte da Androsfera atualmente é essa. Quais são as propostas que as pessoas oferecem? Que tipo de esperança é dada para os indivíduos? Absolutamente nenhuma, a não ser aquela que eu falei. Olha, fique tranquilo, você não é o único que está indo para o abismo, todo mundo está indo. E aí você vê as propostas de vida que são oferecidas então e você percebe, cara, desculpa, esse tipo de proposta de vida aí também não vai trazer solução nenhuma. As pessoas não vão se tornar mais felizes, não vão se tornar mais plenas por conta disso. Então, meu conselho é, busque o eterno enquanto se pode achar, busque desenvolver a sua espiritualidade. Infelizmente, eu não tenho fórmula mágica para isso. Não tenho. Agora, uma coisa é fato, se você realmente colocar isso como uma prioridade da sua vida, pode ter certeza que as coisas vão começar a funcionar nesse sentido. O eterno vai te auxiliar aí a construir a sua arca para fugir desse dilúvio, porque eu te falo, meu filho, ele virá inevitavelmente. E quem não estiver preparado, como eu sempre digo aqui, é bom que saiba nadar. Afinal de contas, o movimento de uma única peça pode definir o jogo inteiro. Até a próxima e que o Eterno nos dê sabedoria.